Nesse vídeo eu queria te falar de um assunto que com certeza você não viu antes e muito possivelmente nunca viu na vida. Polícia matou pelas costas um dono de Ferrari porque o cara não parou numa barreira policial. Você já ouviu falar num troço desse antes? Não, né? Eu sei que não. Mas antes de eu entrar propriamente nesse assunto, eu queria te passar alguns dados que tem tudo a ver com isso que eu vou te falar. Talvez, e muito provavelmente você não sabe, mas a obrigação de manter a segurança pública, essa comum do policial na rua, de fazer a abordagem da pessoa suspeita, de atender um crime que ocorreu e tal, a obrigação é da Polícia Estadual. Sempre, e é do governo estadual. O governo federal ele tem uma obrigação que se chama, neste caso, subsidiária. Por quê? Porque o governo federal ele vai mandar dinheiro para os estados, ele faz repasse de verba para a política de segurança pública que o governo implanta. A Polícia Federal ela trabalha em outro tipo de crime. E isso tudo está delineado na Constituição Federal. A obrigação de estabelecer, de dizer como é feita a política de segurança pública é dos governos, é do governador. O governador que vai dizer, olha, tal região precisa de mais polícia, tal região precisa de menos polícia. É claro, para isso ele usa o secretário de segurança, que por sua vez se utiliza de informações e das pessoas que o cercam, do secretariado dele. Só que tudo isso atendendo à determinação que o governo deu, que o governador deu. A outra coisa importante que você tem que perceber é a seguinte: a taxa de criminalidade desses crimes banais no Brasil ela vem crescendo ano após ano. Faz muito tempo que você escuta falar que a criminalidade está descontrolada. Mas, curiosamente, você parou para pensar que boa parte das vezes quem se elege governador ano após ano não é ninguém de esquerda, é sempre gente de direita e agora, notadamente, é de extrema direita. Antes do governador Tarcísio era o Dória, que era de direita. E a taxa de criminalidade depois do Dória piorou, mesmo o Tarcísio estando lá há 2 anos. A única coisa que aumentou foi a letalidade da polícia estadual, matando pessoas normalmente sem necessidade. Você já está acostumado em escutar que a polícia ela fuzila pessoas pobres, pessoas pretas, gente de periferia em geral. Você não está acostumado a ficar sabendo que a polícia fuzilou, mesmo que por engano, um dono de Ferrari, né? Você não está acostumado com isso. Um cara bonito, um cara branco, olhos azuis, você não está acostumado com isso e eu sei o quanto isso choca. Essa semana você escutou que uma pessoa, que um rapaz foi jogado a troco de nada da altura de uma ponte num córrego e por sorte ele não morreu. E as imagens comprovam que o rapaz não estava fazendo absolutamente nada no momento em que ele foi atirado para o córrego. Ele estava absolutamente sob controle, não estava se insurgindo, não estava brigando, estava resistindo à prisão, estava nada, estava quieto. Você também ouviu falar que a polícia matou, olha a curiosidade aqui, né? Com 8 tiros pelas costas, curiosidade, né? Um rapaz que ele furtou num mercadinho 2 litros de sabão líquido. É difícil dizer o que o menino ia fazer com 2 litros de sabão líquido. Provavelmente ele ia lavar roupa na casa dele, porque não dá para comercializar por drogas 2 litros de sabão líquido, né? Mesmo assim, ele foi fuzilado sem nenhum direito à defesa. Só que esse tipo de coisa você já está acostumado. Isso não te surpreende mais. Mas te surpreendeu bastante saber que um dono de Ferrari foi fuzilado sem direito à defesa por um policial desavisado, por um policial que estava pé da vida. Isso choca bastante. Nos países nórdicos, e eu sei que você já escutou essa história antes, a taxa de criminalidade é muito baixa. Existem diversas coisas que devem ser pensadas sobre isso e diversos motivos que são considerados para que a taxa de criminalidade desses lugares seja baixa. Eles não são seres humanos melhores do que a gente. Eles não têm 2 cérebros, não tem nada, é tudo a mesma coisa. A maior parte das atitudes que países como esses nórdicos fazem para diminuir a taxa de criminalidade não se passa sequer pela polícia. Há países onde a polícia não anda sequer armada. Em determinados lugares, a arma do policial anda no cofre que fica fechado no porta-malas do veículo do policial. Dá para acreditar nisso? O cara deixa a arma dentro do cofre que fica preso no porta-malas. Mas é curioso que lá tenha seres humanos iguais a nós. E que não necessariamente eles são mais inteligentes do que a gente. Então por que será que a política que eles implantam funciona? Considerando que há muito tempo o Brasil tem 522 anos de descobrimento oficial. Você sai um governador de direita, entra outro pior, e a criminalidade não melhora. Sabe o que eles fazem? Os governadores colocam a culpa no ente abstrato. Sabe quem? O governo federal.
Mas a obrigação de cuidar da criminalidade é do governo estadual. A obrigação de fazer a política pública de segurança pública é do governo estadual. A obrigação é dele de dizer, olha, tem que botar a polícia aqui, botar a polícia ali, e não é do governo federal. E quem faz as leis, você pode estar pensando, bom, mas quem é que faz as leis? Então, as leis penais são feitas por deputados e senadores. Não é deputado estadual, não é vereador, não é nada. Só deputados e senadores. Mas a cada ano que passa, a cada legislatura que passa, o número de deputados e senadores de direita e extrema-direita só aumenta. Ou seja, você pode perceber que, pela lógica, a culpa é deles, se a coisa não melhora. Porque eles são obrigados a combater o crime, não combatem. Eles são obrigados a melhorar a lei, não melhoram? Onde é que está o erro, então? Vamos falar desse crime horroroso que está na capinha do vídeo. Policial descontrolado assassina pelas costas, com 8 tiros, igual o rapaz lá do mercadinho, um jovem empresário que não parou numa barreira policial e estava com a sua Ferrari. E aí, o rapaz levou 8 tiros pelas costas. Você nunca ouviu falar de uma coisa dessa e você nunca ouviu falar dessa notícia. E o motivo que você nunca ouviu falar dessa notícia é muito simples. Ela é falsa. E sabe por que ela é falsa? Porque se eu colocasse na capinha desse vídeo que a polícia matou um preto pobre na favela, que a polícia matou um preto pobre que assaltou um mercadinho, você não dava bola, porque você já está acostumado com isso. Isso para você não faz nenhuma diferença. Eu sei que falar tudo isso não adianta, mas eu queria que as pessoas entendessem que, veja, você só entrou nesse vídeo porque a capa mostra uma coisa que você jamais viu na tua vida. E provavelmente nunca verá no Brasil. Um assassinato de um milionário porque ele não parou numa barreira policial. Só que isso acontece o tempo todo na periferia. Agora, o cara que mora na periferia, ele é bandido só porque ele mora na periferia? Você sabe qual é a distância entre caras, por exemplo, como o Elon Musk? Não vamos nem falar o Elon Musk, vamos falar o Bill Gates. Sabe qual é a distância desse cara em termos de dinheiro para você? É infinitas vezes maior do que a tua distância o cara da favela. Significa que para um cara tão grande, tão bilionário, você não significa nada. Mas é você que pode votar para que a coisa mude. E mesmo assim, você vota em pessoas que fazem o jogo daquele cara que está muito mais distante de você, muito mais inacessível a você, do que o cara da favela em relação a você. O cara da favela que você acha que é bandido, porque mora na favela. E você mesmo assim vai continuar elegendo o mesmo tipo de gente que apresenta o mesmo tipo de política e te engana ano após ano dizendo que vai resolver o problema e não resolve. E não resolve, sabe por quê? Porque é de propósito que eles fazem aquilo. Porque aí eles vão te ter no cabresto e você vai ficar colado neles eternamente, achando que eles é que vão resolver o problema que eles estão criando com a tua ajuda. Por que com a tua ajuda? Por causa do teu voto. A capa desse vídeo, que é sensacionalista, foi feita de propósito para você perceber como só uma notícia tão drástica trouxe você para cá. Por quê? Porque você nunca ouviu falar de um milionário assassinado por engano, pelas costas, pela polícia. E por que por engano? Porque é óbvio que a polícia não vai matar um milionário querendo matar. Mas na periferia ela faz isso todo dia. Bom, se você chegou até aqui, peço a gentileza de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, inclusive comentando com as outras pessoas que também comentam, porque isso ajuda a engajar os vídeos, faz com que os nossos vídeos cheguem mais longe. E se você puder também, considere a hipótese de você virar membro do canal aqui pelo YouTube, R$ 4,99 por mês. Não é o preço de um copo de suco de uva quente lá naquele restaurante onde você almoça. E você vai estar me ajudando a produzir mais e melhores vídeos todo dia.